No espaço morto, eu disse que tem um espaço morto fisiológico, que eu não sei quanto que é esse volume. Isso vai depender de pessoas para pessoas, isso vai depender da condição que essa pessoa se encontra, se ela está deitada, se ela está de pé, vai depender se ela tem uma determinada patologia respiratória ou não. Por quê? Nós temos alvéolos, nem todos os alvéolos estão expandidos. Tem alvéolos que estão colabados, certo? Estão comprimidos. Em que eles vão ser inflados se você forçar a sua inspiração, por exemplo. Eu vou recrutar um maior número de alvéolos no meu pulmão, tá certo? Mas veja, isso é fisiológico. Tem alguns alvéolos que estão com volume tão pequeno em que eu estou com os alvéolos colabados, praticamente colabados. Mas eles estão colabados, mas eles têm um pouco de ar lá dentro, tá bom? Então veja, esse ar que está lá não sofre troca também, tá bom? Por isso eu não sei quanto que é o espaço morto fisiológico. Então, quando tu faz respiração boca-boca, eu sempre perguntei isso. Se tu expira para ser bom, eu imaginei, tá, mas tu tá fazendo respiração boca-boca, tá passando para a pessoa. Sim. De oxigênio, né? Sim. Então, é o oxigênio do espaço morto que tu passa para a pessoa, na respiração boca-boca? Ou a intenção da respiração boca-boca é só aumentar na verdade, a pressão do pulmão? é você recrutar um maior número de alvéolos que podem estar colabados. Então, veja, numa situação de afogamento, por exemplo, quando você tem água no sistema respiratório, muitos alvéolos colabam. Então, você precisa de fazer essa respiração, você joga ar como se estivesse fazendo uma pressão positiva. Então, você vai recrutar um maior número de alvéolos aí, para tentar ventilar um pouco mais. Quando você assopra dentro, é óbvio que você está soprando muito mais CO2 lá dentro. Mas você também sempre coloca um pouco de oxigênio também. Mas Vem você... desse espaço morto? Não, porque é você que está colocando, entendeu? Do espaço morto está lá na pessoa. Entendi. Tá bom? Veja, mas a respiração, então, a gente pode classificar ela de duas maneiras. A gente pode classificar ela como um sistema muito intenso. Por que muito intenso? Porque ela inicia-se na fase intrauterina. Então, aquela ideia de que a respiração só funciona quando o feto nasce, em que ele respira pela primeira vez, não é tão verdade. O que é verdade é que quando o feto nasce, ele respira oxigênio pela primeira vez, ele vai começar a realizar trocas alvéolo capilar entre os gases de maneira independente agora. Até então, quem realiza a troca é a mãe através das artérias uterinas. Tá? Existem evidências já na literatura de que nós realizamos movimentos respiratórios já em fase intrauterina. E o que seriam os movimentos respiratórios? O cérebro gera uma atividade, manda informações para os neurônios motores que vão inervar quem? A musculatura com inserção em caixa torácica. E aí o feto realiza, assim, expansão e retração de caixa torácica. Expansão e retração de pulmão. Só que, na verdade, ele não faz troca, porque, na verdade, o sistema está completamente recheado de ar, de líquido amniótico. Lembra, o feto está dentro da placenta respirando água. Respirando não. E vamos pensar assim, processo inspiratório e expiratório ele está realizando simplesmente com água. Mas o cérebro já na fase intrauterina começa. Eu não sei se algumas de vocês já têm filhos ou não, ou conhece alguém que teve filho. As mães relatam que o feto, a partir de uma determinada idade gestacional, começa como se tivesse a solução dentro da barriga. Na verdade, não deixa de ser um soluço, porque o soluço, daqui a pouco eu explico o que é o soluço. Na verdade, é uma maturação do sistema respiratório. Então, ele está inspirando, mas ao mesmo tempo ele deveria expirar. E aí gera essa contração involuntária do diafragma, que é o soluço. Tá? Então, o soluço nada mais é do que uma contrações involuntárias do diafragma. Então, quando era para você estar inspirando, você está expirando. Então, gera essa incompatibilidade. Tá? E quando o feto nasce, nos primeiros meses tem muito soluço. Na verdade é isso, o sistema ainda está maturando. Então o sistema respiratório, ele já inicia-se com cérebros, músculos, contrações, só não realizando troca, já na vida intrauterina. Quando ele nasce,
ainda continua uma maturação desse sistema, que vai, obviamente, se maturando ao longo do tempo. Mas aí, a partir do nascimento, o feto, a criança, precisa começar a realizar as trocas de maneira independente, né? Porque daí ele precisa obter oxigênio, liberar CO2 e assim vai esse aprendizado, que é um aprendizado inato. Então, dentro dos sistemas motores, nós temos sistemas que são inatos. Ninguém precisa aprender a respirar, não é? Todo mundo sabe respirar. Ninguém precisa aprender a fazer sucção. Todo mundo, quando nasce, sabe já fazer sucção. Ou deglutição. São todos sistemas motores, né? Deglutição, sucção, respiração. Agora, alguns outros sistemas, mastigação. Precisa aprender a mastigar ao longo do tempo. A maturação é mais tardia. Ou locomoção. Também é um sistema um pouco mais tardio, pelo menos na espécie humana, né? Alguns animais já saem, nascem e já saem andando. Então, no caso do sistema locomotor dos seres humanos, é um sistema que precisa ser aprendido, tá? Precisa ter um fortalecimento da musculatura e o ser humano aprende a andar ao longo do tempo, a engatinhar primeiro e depois a andar, tá? É um sistema que não existe a possibilidade de falha, né? É um sistema que funciona continuamente e é um sistema que dificilmente entra em fadiga. Mas se a gente está falando de músculo estriado esquelético, nós realizamos no sistema respiratório aproximadamente 500 bilhões de ciclos respiratórios, aí vamos pensar do nascimento até a morte, com aproximadamente 80 anos de vida, a gente realiza aproximadamente 500 bilhões de ciclos respiratórios. E veja, é um sistema que não existe a possibilidade de falha, não é? Até o sistema cardiovascular, se você perder um ciclo respiratório, um ciclo cardíaco, você vai ter uma tontura, etc. Mas no sistema respiratório isso é um pouco mais impactante, né? Você ficar um tempo sem respirar, rapidamente você vai sentir isso. Agora, veja, é um sistema que não entra em fadiga, mas a gente está falando de músculo estriado esquelético. Então, se eu ficar realizando 500 bilhões de ciclos respiratórios, de contrações do meu bíceps, na mesma frequência do sistema respiratório, o meu bíceps entra em fadiga, né? Ou não? Mesmo para aqueles que fazem academia diariamente, 2, 3 vezes no dia. Vai entrar. Não é porque tem aqueles caras, né? Acorda de manhã, vai para academia, na hora do almoço vai para academia, antes de dormir vai para academia. Né? Você falou que tem seus alunos que tomam uma injeção para ficar com a veia crescida, então esses caras vai entrar em fadiga. Agora, por que o músculo diafragma, que é igual ao bíceps, não é igual ao abdômen, por que ele não entra em fadiga? Ou alguém aqui já teve fadiga de diafragma? Cansei de respirar. Cansei de respirar, vou parar um pouco. Mas é um sistema que não existe essa possibilidade, não é? Você fica com preguiça de respirar? Isso é novidade, hein? Nunca tinha ouvido falar isso, que a pessoa tem preguiça de respirar. Foi? Não? Eu tenho uma amiga que ela distendeu o diafragma. Mas como você sabe que é o diafragma? Eu não tenho certeza se é. Mas distendeu e ficou assim, sem respirar? Eu não sei se ela ficou sem respirar. Deve ter ficado, porque como que ela vai respirar assim? Ela precisou ser entubada, porque pode acontecer. E ela não sabe o que ela fez. Meu Deus. Para voltar? Não, pra distender. Para distender. Não sei também. Mas enfim, toda a estrutura muscular do diafragma é um pouco diferente dos outros músculos estriados esqueléticos. No diafragma a gente tem um metabolismo muito mais acelerado, então tem uma quantidade muito maior de mitocôndrias presente no diafragma, o que impede a fadiga desse músculo, tá? Veja, a gente tem um pulmão de aproximadamente 30 centímetros, né? Vocês viram na anatomia, não viram o pulmão? Praticamente 30 centímetros. Talvez menor na anatomia porque o pulmão, na verdade, ele comprime quando você tira ele do tórax, né? Então deve ter sido um pulmão desse tamanho aqui. Na verdade, num adulto ele tem aproximadamente aqui 30 centímetros, tá? E isso tem uma área, se a gente pegar o pulmão e dissecar ele alvéolo por alvéolo, certo? Ele dá o tamanho de uma quadra de tênis, 100 metros quadrados.
Tá? Então imagina a superfície de contato que tem um pulmão, um órgão de 30 centímetros, se eu dissecar ele, a quantidade... olha o pessoal que estava na academia. A quantidade diária de superfície de contato que nós temos. Né? Então veja, 400 milhões de alvéolos em 300 milhões de capilares ao redor deles. Então, cada alvéolo tem uma certa quantidade, quase que uma relação de 1 para 1 de capilares alveolares. Tá bom? Agora, é um sistema variado também, porque ele se adapta a diversas situações. No exercício, se eu sair para fazer uma maratona, certamente minha frequência respiratória vai aumentar, meu volume corrente vai diminuir se eu não for atleta, né? Senão eu aumento também meu volume corrente. Mudanças posturais, se eu estiver deitado e levantar, transporte principalmente vai ser variado ao longo do pulmão. Quando eu estou de pé, e a gente vai ver isso na aula que vem, quando eu estou de pé, todo o pulmão ele é apoiado na sua base aonde? No diafragma, tá? Na base do tórax. E ele é sustentado pelo ápice do pulmão. E lembrando que eu tenho quem aqui também, agindo aqui? Pressão atmosférica. Então eu vou ter, numa situação ortostática, tá? De pé ou sentado, eu vou ter que os alvéolos do ápice apresentam um volume maior do que os alvéolos da base. Porque todo o peso do pulmão está apoiado na base, então comprime todos os alvéolos. Mas por incrível que pareça, esses alvéolos da base são muito mais complacentes. Eles têm uma possibilidade de se expandir maior frente a uma inspiração. Porque esses daqui já estão expandidos, então eles já têm um determinado volume de ar, eles não conseguem expandir mais. Tá? Agora, se eu deitar, o que acontece? Veja, o desenho aqui não é proporcional, porque na verdade eu tenho que estar deitado, então entre aqui e aqui não vou ter diferença, concorda? Porque toda a pressão atmosférica é igual ao longo do sentido do pulmão. Mas se eu estiver deitado, os alvéolos da porção, vamos pensar assim, superior do pulmão, apresentam um tamanho diferente da pressão, dos alvéolos da pressão posterior do pulmão se eu estiver deitado. Tá? E se eu ficar de ponta cabeça um tempo, toda essa geometria pulmonar se inverte. Os alvéolos do ápice ficam menores e mais complacentes do que os alvéolos da base. Tá? Então veja, não é que os alvéolos apresentam anatomicamente diferente. Na verdade, eles têm essa diferença anatômica frente à postura que nós nos encontramos na sua grande maioria do tempo. Dúvidas? Ponta cabeça se inspira melhor.